Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões, da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com o comentário da Maria do Rosário e a minha moderação. Sr. Cónigo, continuamos no volume 5 de Reflexos, Reflexo 54, o novo Deus, com letra pequenina e entre aspas. Claro. Porque Quem será este novo Deus? quem é que será? Quem é? Ora, nós sabemos isso muito bem a partir das tecnologias. O chat GPT e agora a IA. Sim. Isso é que é o novo Deus. O outro Deus não interessa. Até vais trovar, não é? Bom, vamos a isto sem ser a brincar. A fé católica não é uma crença, é uma vivência alicerçada em 3 dimensões ou virtudes: a caridade, a esperança e a fé. Segundo esta ordem, e não a tradicional de fé, esperança e caridade. Reparem o que eu disse. É uma vivência alicerçada na caridade, na esperança e na fé. Por esta ordem, e não pela ordem de fé, esperança e caridade. Para dizer que se não identifica com qualquer outra forma de religião monoteísta. Por maiores que sejam as manifestações de fé, olha, a fé, esperança e caridade, e eu quero a caridade primeiro que a fé. Estão a entender-me? Na religião monoteísta, por maiores que sejam as manifestações de fé nestas expressas, mas essencialmente aberta ao próximo na construção de comunidades. Aí, falar em religiões monoteístas, estamos a pensar naquelas que admitem um só Deus. E a nossa tradição é a fé católica, a judaica e a muçulmana. Mas têm sentidos totalmente diferentes. E as religiões, a muçulmana e a judaica, assentam na fé. A nossa assenta na caridade. Curioso, então, desculpa eu dizer isto, mas é importante para as próprias pessoas que nos escutam. A religião cristã, que nós defendemos, concretamente católica, não é uma crença, não assenta na fé. Jesus nunca ensinou os apóstolos a acreditar em Deus. Mandou-os que se amassem. Foi na caridade. Está bem? E quando lhes ensinou alguma coisa, não foi a benzer-se nem nada, ensinou-lhes o Pai Nosso. E reparem que o Pai Nosso, quer dizer, analisando bem o que é a oração da caridade, em que a gente pede para nós, mas damos para os outros também, e pedimos o perdão para podermos dar o perdão. É para a caridade, não é para outra coisa. Mas pronto, isto tem a ver com assuntos que não são chamados para aqui, para a nossa reflexão. Também dizemos Pai meu, né? Pai, Não, ainda por cima é nosso. Pois, Pai claro, nosso. é. Nós estamos só algo individual. Não? Ora, mas voltando atrás, então, não se identifica com qualquer outra forma de religião monoteísta, isto é a fé cristã, por maiores que sejam as manifestações de fé nestas expressas, mas essencialmente aberta ao próximo na construção de comunidades, tal caridade. Está muito acima de qualquer ideologia e perspectiva societária, humanista, e propõe valores de eternidade e de absoluto. Ora, o relativismo científico dos tempos atuais está a modificar esta nossa forma de ser igreja, a ponto de criar a convicção de que já não há mistérios nem transcendências, tudo é concretizável no tempo e no espaço, por se ter tornado real a capacidade inventiva e criativa que a eletrónica ligada à tecnologia trouxe. Estamos a ver aqui a mudança de Deus, não é? Sim. Do Deus com letra grande para o Deus com letra pequena. Quer dizer, assim se pensa e se diz, atenção, é? A ideia de eterno e absoluto de Deus com letra grande é chão que já deu uvas, pelo menos na cabeça de muita gente. Os robôs e a inteligência artificial, obras do homem atual tornado criador, estão a mudar o mundo. E já nos convenceram de que seremos invencíveis, porque agora somos nós os deuses criadores, graças à tecnologia. Eu vou parar aqui um bocadinho a leitura para chamar a atenção para uma coisa importante, que já não é a primeira vez que eu digo aqui.
Nós ouvimos falar na nossa fé cristã no pecado original. E normalmente, por uma questão de linguagem simples, o pecado original é o Adão e a Eva a comerem maçãs e a fazerem a vontadinha deles e, sobretudo, cumprirem o que a serpente mandava que cumprissem. Isto é a nossa maneira. Mas eu queria dizer isto a sério agora. O pecado original não é só de há muitos anos das origens. O pecado original é o nosso, é uma das nossas origens de cada um agora. E nós somos originais em tudo. Até naquilo que para nós é sermos importantes, sermos donos de tudo, sermos senhores de tudo. O nosso pecado original chama-se soberba. O nosso poderio, o nosso ser mais que os outros, o nosso mandar. Isso é que é o pecado original do homem. Sermos como Deus, ou substituirmos o próprio Deus. Em termos de valores, nós não só inventamos valores novos, como pomos em causa e pomos de parte os valores que recebemos desde pequenos, que estão na nossa consciência. Nós queremos os valores da sociedade, não os próprios da consciência. Nós damos muito mais valor, vejam isto, a tudo o que é político, tudo o que é dos direitos humanos, do que é dos deveres da consciência. Já repararam? Pois, substituímos Deus pelos deuses. Então o novo Deus, neste momento, vai chamar-se IA. Inteligência Artificial. Mas ainda não há muito tempo que a gente falava no chat GPT. Pronto, vai bater ao mesmo. Então, voltando ao texto. Os robôs e a inteligência artificial, obras do homem atual tornado criador, estão a mudar o mundo e já nos convenceram de que seremos invencíveis, porque agora somos nós os deuses criadores, graças à tecnologia. É verdade que os robôs e a inteligência artificial estão a alterar os contextos de trabalho, economia e diversos aspectos sociais. E também mexem com crenças e com religiões. Sobre as crenças religiosas, um estudo feito na América, bom, na América também vem tudo, mas veio falar disso. Foi publicado na Proceedings of National Academy of Science. Isto, bem pronunciado ou mal, não me importa. Defende esse texto publicado aí que a exposição a robôs e à inteligência artificial explica o declínio da religião católica. Verificável um pouco por todo o mundo, quer dizer, explica que o pecado original, afinal de contas, não é o pecado de Adão e Eva, é o nosso pecado contínuo. Quando pomos a nossa inteligência à frente do resto, e tudo que são valores éticos é só os nossos. Nós é que inventamos, nós é que somos os legisladores de nós próprios. Veja se não é isso que acontece. Pois. Ora, continuando. O tal estudo lá da América, de características sociológicas, analisa o número reduzido de casamentos pela Igreja, os poucos jovens na catequese, a falta de padres, a cada vez menor afluência nas igrejas e os seminários vazios. Ora, indo fazer um estudo sociológico destas coisas, verificou que está tudo a cair, pois. Mas diz que a culpa que é da inteligência artificial. Eu digo que o problema está todo no pecado original, que é da troca de Deus com letra grande pelos deuses com letra pequena. Exato. Acho que está claro isto, não está? Está. Pronto. Então, continuando. O tal estudo conclui que o afastamento da religião está associado à tecnologia de automatização, ao chat GPT, presumindo que as pessoas passaram a atribuir à tecnologia o que antes se associava ao poder miraculoso de Deus. Vejam isto, que é giro, não é? Como as pessoas mudam as suas mentalidades. O sobrenatural foi substituído pelo natural. A transcendência pela imanência. Ora bem, este estudo abrangeu 4 processos. No primeiro, mais de 2 milhões de pessoas de 68 países disseram que a religião era parte importante da sua vida. Reparem isto.
2 milhões de pessoas de 68 países. Mas os cientistas associaram as respostas ao número de robôs industriais do país em causa, ou dos países em causa. Os cientistas também às vezes são espertos, não é? Mas seja como for, depois são estes os dados que vêm cá para fora. Claro. Pois é. Quanto mais robotizados, menor a crença religiosa. Pois, isto é capaz de ter um bocado de razão. Pelo menos sociologicamente. Agora, se é por convicção das pessoas, não sei. Se calhar por convicção não é, mas pronto. A segunda focada nas áreas metropolitanas, portanto, cidades mais robotizadas dos Estados Unidos, mostrou a queda da religião em 3% nas 2 últimas décadas. E ainda tanto. Em 20 anos, 3% diminuiu, sobretudo nas cidades mais industrializadas, mais robotizadas. No terceiro, quase 50 mil cidadãos, 50 mil, já não é brincadeira, de uma comunidade, de uma cidade, foram analisados ao longo de um ano, ao longo de 12 anos. De entre os que mais trabalham com a IA, notou-se o afastamento de 45% da religião. Isto aqui, sim, já era uma amostra muito grande. Uma amostra bem significativa. A quarta envolveu só 238 funcionários de uma determinada empresa. Quanto mais expostos à IA, mais afastados da religião. Eu não sei se isto acontece cá em Portugal por causa da IA, mas se nós quisermos pensar em homens e mulheres, no sentido masculino e feminino, os homens sempre foram uma percentagem muito pequena a ir à igreja. As mulheres iam muito mais. Nos tempos que correm, as mulheres também estão a perder bastante. Mas não é por causa da IA, é por outras coisas, razões, umas de preguiça, outras de... Enfim, é da mentalidade atual. Que não é forçosamente por causa disto. Mas também pode ser, hein? Pode ser. Porque isso mesmo, então, é que quanto mais expostos à IA, mais afastados da religião. Será? É claro que nenhuma das experiências prova a relação causa e efeito. Mas os autores do estudo acreditam que a automatização reduz a crença religiosa e tem acelerado a secularização no mundo. Por essa razão ou por outra, uma coisa é certa, a secularização está a aumentar. Sim. E a fé, concretamente a fé cristã, com as suas manifestações, está a diminuir. Eu só lembrava aqui uma coisa, e depois continuo a ler aqui mais um bocadinho do texto. Ainda não há muitos anos, quando foi na viragem do século, que se dizia que o século XXI ou será religioso ou não será nada. E houve também quem dissesse que as religiões tradicionais iriam diminuir em troca da espiritualidade que iria aumentar. Ora, a espiritualidade não é a mesma coisa que religião. Espiritualidade foca-se no interior de cada um e nos gostos de cada um e no que cada um quer. Espiritualidade não significa cristã ou esta ou aquela, porque a pessoa pode ter espiritualidade até sem espírito nenhum religioso. Porque a religião implica manifestações litúrgicas, etc. E a espiritualidade pode não ter nada disso. Sei lá, uma pessoa muito espiritualista à moda oriental, o que é que faz? Como religião, o que é que faz? Em termos daquilo que nós conhecemos do catolicismo, sei lá, de tal caridade, o que é que faz? Eu, quando começava aqui, ao dizer que a fé católica não é uma crença, é uma vivência. Sim. De caridade, não estranho que depois a IA venha dizer isto mudou muito. Não, o que mudou foi a transformação da vivência cristã em crença religiosa. Uhum. Isso é que é preciso também estudar-se e ver-se aí. E vocês que são missionárias, por exemplo, porque é que não andam a analisar por aí? Porque é muito importante estas coisas. Mas está bem. Que o Pedro também, que tem lá 2 filhas para educar religiosamente, pode também tratar do assunto, está bem. Mas continuando para acabar, aqui a leitura. Ora, segundo este estudo sociológico, atenção a isto, parece que o ChatGPT se transformou em Deus, substituindo o Deus de Jesus Cristo.
E a religião passou a ser uma mera crença. Quando eu digo no início que a religião cristã não é uma crença, é uma vivência, agora transformou-se numa mera crença, desprovida ainda por cima de valor de eternidade. É que o chat GPT é só um ídolo, e como o ídolo não tem eternidade nenhuma. Pois. Pois, agora, isto dá para pensar um bocadinho. É um assunto que normalmente quase ninguém pensa, porque, enfim, isto é lá para os cientistas, não é para os técnicos. Sim. Mas não é. Isto é, de facto, para a vida do dia a dia. Mas ligar isto, como lá na América se fez, ao desenvolvimento da IA, talvez seja um bocadinho arriscado. Porque, enfim, há outras razões. Eu também acho. Não é? Sim. Agora, mais um fator. é mais um, mas a gente devia pensar então quais são as razões, as outras, sem ser esta. Esta, se calhar, tem algum peso, mas temos que encontrar outras razões. O que é que parece? Aí há o chat GPT, o Google, a internet, Sim. já falamos muito disso. Se for bem usado, é uma ferramenta muito boa. Não é? Já falamos muito disso, acho que não vale a pena voltar ao mesmo assunto. É preciso discernimento na forma do uso. Tecnológica. Exato, parte tecnológica. Porque Não. mesmo a tecnológica pode ser muito perigosa. Claro. Pronto, por isso é que eu digo, é preciso que haja discernimento, critérios para utilizar e se for bem utilizado, em si, como instrumento, não é mau. Ligar isso diretamente à perda da prática cristã ou do catolicismo ou do cristianismo ou da religiosidade, pronto, não sei até que ponto haverá interferência, poderá haver, porque de facto a pessoa interessa-se por outras coisas, Gasta o mas tempo noutras coisas. Gasta o tempo. Mas a IA, o chat GPT e a companhia limitada. Mas a gente já não perguntou tem- para a IA. Mas não tem nada, não tem nada de valores éticos. A ética não entra aí. Exato. E se não entra a ética, com muito mais razão, não entra a religião. Mas foi muito interessante, nós perguntámos à IA quem era Jesus Cristo, ou quem era Deus, ou se Deus existia. Fizemos uma pergunta bem assim, e a IA respondeu muito bem. Que Deus era o único Deus e não sei o que e tal. Depois já perguntamos outras vezes e já não respondia tão bem, já estava com umas misturas ali, as respostas certamente já tinham sido, mais documentos teriam sido analisados, não é? Enfim. Mas temos, a IA está a perder a fé. Pronto, mas eu não vejo que seja uma ligação direta, né? Para mim, acho que a prática religiosa, ela vem, a perda da prática religiosa, acho que vem de família, do facto da família ter começado também a ser muito desestruturada, né? As crianças ficam divididas em muitas vezes com uma mãe praticante, um pai não praticante, e eu vivi isso na minha antiga missão, né? O jovem ele ia para a catequese na semana que estava com a mãe, porque na semana que estava com o pai não podia, era realmente uma interdição. Então acho que isso tem uma influência, acho que não sei se as pessoas foram perdendo o interesse, mas sinceramente eu acho que as pessoas não têm uma experiência de Deus. Se as pessoas tivessem uma experiência de Deus, podia ter IA, podia ter chat GPT, podia ter o que fosse, 6G, 7G, o iPhone 20, não era isso que ia tirar a religiosidade. A meu ver é isso. O que é que se passa? Passa-se que as pessoas não têm uma experiência com Deus, as pessoas vão para a catequese, é mais uma aula, né? E eu Sim. posso testemunhar, porque eu vi algumas situações de catequese lá no estrangeiro e também achei, oh meu Deus, né? Pronto, quando nós éramos crianças, Pedro, há 30 anos atrás, o nosso critério, o nosso grau de exigência era mais baixo, não é? Mas hoje em dia, se calhar, tratar a catequese como mais uma aula, se calhar também não é o ideal. Porque as crianças têm muitos estímulos nos computadores, na escola, nisto e naquilo, e a catequese feita como era há 50 anos atrás, se calhar ela não tem um atrativo para as crianças. Não, tem, mas é formal. De conteúdo é que não. Pronto, lá está o conteúdo. O conteúdo da catequese. Pronto. E isso tem a ver. Agora, formalmente até há coisas giríssimas numa tal aula de catequese. Uma aula, tu disseste. Pois. Não é o aspecto exterior, é o ir à procura de, um nome não sei o quê, o desenho, o pintar. Sim, pode passar por aí. O aspecto formal. Na escola primária. A sala da catequese era ao lado do sacrário. E a catequista, a primeira coisa que nos ensinou, com 7, 8 anos, foi, antes de entrar ali naquela porta, ali em frente, está ali aquela casinha, né? E ajoelhamos, e tinha uns genuflectórios, né? E até tinha uma alcatifa, acho que nós era pela
pela brincadeira nos ajoelhamos, mas ela catequizou-nos logo ali. Daquela Antes de forma. entrarmos ali, ajoelhamos aqui, porque ali está Jesus. E é isso que eu, às vezes, temo e que pode cair. A questão do sistema da aula. Mas, depois também devem partilhar-se. Já temos falado, né? O diálogo da fé e da razão. As razões da nossa fé. E Sim. explicar e dar às crianças também porque é que eu acredito e quem é Jesus e tudo muito bem. Mas nunca mais me esqueço. E foi as primeiras aulas que eu tive. Foi a catequese foi sempre connosco de joelhos. Diante do sacrário. Foi o que eu disse. O que eu disse. Atualmente. Tem uma consciência. É, tem ali alguma coisa que é diferente, ali naquela caixinha. Tem uma luzinha ao lado. Exatamente. E é por ele, né, que estamos aqui e que vamos aprender. Mas dava-nos logo essa ligação. Ó Pedro, e são os tais 30 qualquer coisa anos. É que atualmente, eu digo isto, não é que eu esteja nas aulas de catequese, mas tenho verificado, sobretudo por conversas com miúdos a quem faço perguntas, que eu sou um bocado manhoso nisso, faço perguntas e dizem-me, eu hoje fiz assim um desenho não sei o quê, com Jesus não sei quanto. E hoje a catequista mostrou-nos um vídeo com o homem, tinha umas barbas grandes, tinha não sei o quê. E eu digo, pois quer dizer, são as coisas exteriores, o interior, ou melhor, o profundo, não aparece, aparece simplesmente a motivação, a parte exterior. Sim. Sim, senhora. Fiquei muito contente numa aula daquelas porque a professora ou a catequista nos falou disto assim. Falou, mas não criou necessidade, como vocês dizem. Exato. Desde a época do Papa João Paulo II, o conteúdo e a forma. nós ouvimos falar de nova evangelização. O que é a nova evangelização? E porquê é que há essa necessidade da nova evangelização? Eu vou mais longe, vou bem mais longe. Eu vou na Evangelii Nuntiandi, que é a encíclica do Papa Paulo VI, que é uma encíclica fundante da minha comunidade, né, que trabalha com comunicação. E qual foi o tema, qual foi o ponto ali fulminante daquela encíclica? A necessidade de evangelizar os batizados. O que é que isto quer dizer? Nós hoje temos uma igreja cheia, nem cheia, já foi o tempo que ela era cheia, mas de pessoas que não tiveram uma experiência com Deus. Não é? E hoje nós temos uma igreja vazia de pessoas que não tiveram uma experiência com Deus, de pessoas que não tiveram uma catequese sólida, de pessoas que não distinguem, não sabem as coisas de Deus, não distinguem a direita da esquerda, não é? E por isso que facilmente abandonam a prática, porque se não têm uma experiência com aquilo, naquilo não é um sustento. Não é? E por isso aí a necessidade... Não é forçosamente o abandonar a prática, é que não adquiram a prática. Exato, nunca adquiriram. As pessoas que vão para a missa, até ainda hoje... Por tradição, não é? Os pais que muitas vezes obrigam os filhos a ir para a missa, os filhos que depois habituam-se às vezes a ir à missa e que vão, mas chegam a uma altura, mas afinal para que é que eu vou? Não é? São questionamentos que eu escuto imensas vezes a escutar jovens e a trabalhar com jovens e em grupos de jovens. Mas para quê? Eu venho porque é que vieste a este retiro? Porque eu fui obrigado pelos meus pais. Não é? Dificilmente a gente vê aquele grupo bem motivado. Eu vim porque eu queria conhecer mais, eu queria entender melhor, eu queria tirar algumas dúvidas, Não, porque o jovem muitas vezes não tem interesse por essas coisas. E quem diz o jovem, diz o adulto, diz o... Não é? Qualquer faixa etária. Já uma vez chamei a atenção, creio que foi num dos encontros há para aí, que um mês, 2, 3, não sei, que eu chamava a atenção para este pormenor. Há uns tempos, e falando de Portugal, que é o que eu conheço melhor nisto, a educação religiosa em família era um assunto feminino, eram as mães. Hoje ainda há algumas avós, porque a maior parte das mães já estão nas tintas para isso. Agora vou dizer uma coisa relacionada com Portugal. Nós tivemos há 50 anos uma coisa chamada 25 de Abril que veio destruir por completo esta tradição familiar feminina de educação cristã religiosa, de prática religiosa. Quer dizer, as mães atuais já não tiveram das mães delas a educação própria religiosa. Estas mães atuais também não ensinam os miúdos. Lá na minha aldeia, eu recordo-me, o prior que lá estava, que já morreu, coitado, tem uma doença que não foi agradável, não. Mas ele dizia assim, quando eu para cá vim, e vamos imaginar isto há 50 anos, não, há 50 não, há 40 anos, 90% das pessoas aqui iam à igreja.
quando ele, 1 ou 2 anos antes de morrer, comentava, uns anos lá depois, ele assim, neste momento não chega a 20% das pessoas que vão. Olha a diferença, de 90% para 20%. E dizia ele assim uma coisa interessante. Hoje em dia, cada casa tem 1 ou 2 ou 3 carros. As mamãs pegam nos filhos, vêm trazer os filhos à igreja para a catequese, mas as mamãs vão-se embora. Nem ficam para a missa, nem para nada. No fim da missa, ou então antes da missa, vêm buscar os filhos novamente. E a educação das mamãs é esta. Isto tem a ver também com este nosso assunto, hein? Portanto, não é o perder a fé, é não ter adquirido a fé. Exato, não ter feito uma experiência real, concreta, com um Deus vivo, atual, que existe, que fala connosco, né? Mas é como uma E então assim, coisa abstrata. muito facilmente troca-se o Deus pelos deuses, porque isto aqui é o atrativo, é o que se tem. E eu disse, e volto a dizer, que o grande Deus atual é o mesmo de sempre, que é o Deus de nós sermos donos e senhores. A gente é que faz como quer, eu gosto, é assim, pronto. E depois a parte em que nós devemos pôr em questão o bem e o mal, reparem nisto que eu vou dizer agora. Hoje em dia, para muita gente, o bem e o mal é igual. Fazer isto ou fazer aquilo, o que importa é fazer conforme gosta. Exato. Isso, Conforme parece melhor. E se não for bem assim, porque alguém comenta, assim, não tem nada a meter na minha vida. Tem nada a ver com isso. Não tem nada. Não, mas reparem que é isto que acontece. Quer dizer, são valores que não são valores. Não é uma liberdade, mas é uma libertinagem. É uma libertinagem. E depois não é uma vontade de fazer as coisas. É uma vontade de que os outros lhe façam como ele quer. Exato. Sim. E agora que fala nisso, já começamos a ver produtos muito acabados e pessoas com muito poder completamente fechados em si. Sim. E em que as normas que existem, as condutas que deveria ter, o que não, pronto, estando na posição onde está, com a responsabilidade que tem, não, a lei é aquilo que me aprouver melhor a mim, né? O negócio é aquele onde eu puder ganhar. Claro, Exato. está. Né? Não importa, não é se alguém é prejudicado com isso. E o resto. E isso é falando de adultos. Sim, mas sim, aqueles que ainda não são adultos e para lá estão a caminhar, sim. estão a ter que exemplos. Fórmulas. Claro, é isto. Portanto, é o tal chat GPT e companhia limitada. Estas narrativas muito... Falámos no último reflexo, né, que o mundo é complexo. Mas ainda com pessoas e com narrativas e depois com estes instrumentos todos que têm à sua mão, pode tornar ainda mais complexo. Né? Para ainda destabilizar mais. Né? E por isso, cara, é este resultado nos Estados Unidos da América. Né? Claro, a realidade, se calhar, tem muito mais... em termos de progresso tecnológico, está muito mais à frente. Claro. Mas também estamos a ver com o resultado em termos de desenvolvimento humano. Também está muito à frente, na decadência. Está à frente no sentido negativo, não é? Exato. Mas, no sentido negativo, aqui, estão a perder... Mas aqui, neste caso do exemplo que eu aqui apontei no livro, isto não está claro em relação à fé católica, Exato. vivida catolicamente sim. ou protestantemente. Sim. Porque é diferente. Sim. Os protestantes também têm... Eu, por acaso, a propósito disto, dos católicos, nós cá em Portugal, a percentagem grande é de católicos, praticantes ou não, agora não ponho em causa. Há outros países onde, por exemplo, é o protestantismo. Sim. Não sei se estiveste, por exemplo, sei lá, na Bélgica, Suíça, ou a Suíça, protestantismo. e percebes-te da diferença. Eu uma vez perguntei a alguém, aquelas perguntas que a gente faz com o sentido de querer saber mais do que sabe. E perguntei, nós estamos aqui com crises dos católicos e tal. Resposta imediata de quem por lá tinha andado, na Alemanha, na Bélgica, na Suíça e tal. Não, os protestantes é pior. Hein? Nós queixamos que temos pouca gente na igreja. Eles têm muito menos. E eu fiquei assim com cara de desconfiado, será que é verdade? Mas que eu estava a dizer, este estudo dos Estados Unidos mostra isto. O desenvolvimento humano está a chegar a um nível em que já não se colocam questões nenhumas, vive-se só com base numa tecnologia, mas e é o que é, mas numa estabilidade total, não é? Sem
quase sem valores nenhuns, né? A família está desestruturada, a vida também não tem valores fundamentais, né? Nem absolutos, né? Precisamos voltar às bases. Há uns anos falava-se muito no relativismo, né? Era o Papa Sim, eu também. que chamava muita atenção para a questão do relativismo, mas acho que já estamos pós-relativismo. Já está. Não, mas o relativismo é isso. É isso que diz, né? Um novo Deus, mas há um Deus. Mas cada um tem o seu. Exatamente. Cada um inventa o seu e vive segundo. Porque o novo Deus é cada um é que o cria. Exatamente. E depois cada um é Deus de si próprio. Porque cria os seus valores. Então, desculpa lá, nós vamos acabar, mas vamos acabar repetindo uma coisa que está aqui no texto. Não, está aqui no texto. Diz, a fé católica, estamos a falar nisto, fé católica, está muito acima de qualquer ideologia e perspectiva societária humanista. Portanto, está acima de qualquer ideologia, está acima de qualquer aspecto societário, seja o que vocês porventura queiram entender do que é isso societário. Mas olha que não estão a dizer coisa agradável. E inclusivamente societária humanista. Vocês se quiserem arranjar para aqui assim coisas concretas, podem arranjar. A fé católica propõe valores de eternidade e de absoluto. Eu acho que nós precisamos é de começar a pensar mais a sério e de começar a convencer as pessoas que o sentido da vida não é um sentido para a existência, porque o sentido para a nossa existência termina, e termina com 50, 60, 70, 80, 90 anos, e a gente para o outro lado não leva nada. Eu vou terminar brincando. O Raul Solnado cantava um fado que era mais ou menos assim. Fui no domingo a Cacilhas, mais o Chico Maravilhas, comer uma caldeirada. A gente não nada em taco, mas vai dando para o tabaco e para regar a salada. E é porque isto é mesmo assim, que a gente morre e o pilinho não vai para a cova com a gente. Então, antes de gastá-lo no tacho, que na farmácia, que eu acho que isso é que é principalmente. Para vocês verem o que é isto. Qual é o sentido da vida que as pessoas dão à própria vida? Exato. Eu já há dias fiz aqui não foi aqui, foi no outro lado, uma reflexão sobre o verbo ter, o verbo ser e o verbo dar. Nós, cristamente, temos o verbo ser e o verbo dar como sendo aquilo que nos deve definir quando temos um sentido de vida eterna. Quando a gente perde estes dois verbos e fica só com o verbo ter, então nós estamos a pensar só para este mundo e esquecemos do essencial. É que quando a gente morre, o pilim não vai para a cova com a gente. E é por isso que então, nos valores humanos, antes de gastá-lo no tacho, agora, pois claro, na farmácia, que eu acho que isso é que é principalmente. Pronto, acabamos a rir. Bem, querido Rosário, assim que nos vê hoje, muito obrigado por nos acompanhar nestes reflexos. Só vamos a marcar encontro no próximo Tela, se Deus quiser.